Preste atenção à entrevista que vai começar agora. Eu recebi aqui na minha sala o jovem empresário Tássio Alves. Quem que pese ter apenas 28 anos é o idealizador e coordenador do Encontro Paraibano de Empreendedorismo, que já vai na sua 6ª edição. Para você que é empresário, nada mais pertinente. A gente vai conversar sobre assuntos importantes, como, por exemplo, o que faz o empreendedor de sucesso e em que direção caminham as oportunidades de negócios aqui na Paraíba. Veja. Olá, meus amigos do mercado, bem-vindos a mais um Business Club. Hoje recebendo nosso amigo Tássio Alves. Opa. Tássio, obrigado por ter aceito o convite da produção. Eu que agradeço. Bacana. Você que é coordenador do Encontro Paraibano de Empreendedorismo, Isso. É isso? O evento é um sucesso, já está consolidado no mercado, são 6 anos de evento, é isso? Isso. Tá. E como o próprio nome sugere, não há outro objetivo senão difundir, disseminar, estimular a prática do empreendedorismo no Estado, tá certo? Certíssimo. Maravilha. Antes da gente chegar no evento, Claro. Eu queria aproveitar a oportunidade que eu estou contigo aqui no programa, ajudar nosso amigo empresário que está em casa e a ter um panorama, um cenário, algo mais consistente sobre como estão as oportunidades, como anda o mercado, o que é que a gente pode esperar, o que é que a gente teve em 2013, o que é que a gente pode ver em 2014, em termos de empreendedorismo na Paraíba, né, no cenário local. Como é que você está vendo? Certo. É interessante porque, assim, como a gente estava conversando, recentemente eu fui fazer um mestrado fora, né? Passei um ano morando em Portugal. E eu sempre tive esse conhecimento e sempre tive esse carinho pelo empreendedorismo daqui da Paraíba e do Brasil como um todo. E morar fora acabou me dando uma visão mais específica, isso é engraçado, eu consegui visualizar melhor, né, o empreendedorismo aqui na Paraíba e no Brasil estando de fora. Porque quando você está dentro, você acaba tendo um viés, acaba sendo enviesado a sua visão, porque você acaba perdendo detalhes que são fundamentais para o sucesso de qualquer tipo de empresa. A análise feita de fora é sempre isso, é sempre mais interessante. Então, assim, vendo de fora, o mercado nordestino como um todo vem numa crescente fantástica, né? Tanto que recentemente saiu os números do PIB, né? Não sei se você chegou a acompanhar, a gente está praticamente o dobro do crescimento do Brasil. Então isso é um ponto que a gente deve visualizar de forma concreta. Isso é muito bom. Então, como é que eu posso dizer? Vendo por empresários lá de Portugal, eles viam que o Nordeste é realmente a bola da vez. Então, provavelmente, haverá muito investimento, até agora Copa e Olimpíadas, aqui na Paraíba e no Nordeste como um todo, nos próximos anos. Isso aí é uma visão, um fato que eu tive a oportunidade de conversar com outros empresários, isso aí realmente vai acontecer. Né? Provavelmente, eu acho que a partir de 2014, com a Copa, fica tudo mais fácil. Né? Entretanto, o que a gente precisa visualizar? O Nordeste como um todo ele cresce, entretanto, a Paraíba ele cresce junto com o Nordeste. Então, não há uma disparidade, por exemplo. A Paraíba não cresce mais do que outros estados. Então, a Paraíba se estagnou quando você compara o crescimento dela com relação a, digamos, Rio Grande do Norte, Pernambuco, que cresceu abruptamente. Então, o cenário da Paraíba ainda ele digamos assim, ele está crescendo devido ao crescimento do Nordeste. Mas a Paraíba, especificamente, ela não consegue se destacar relacionado aos outros estados daqui do Nordeste. E você consegue visualizar alguma razão específica para essa característica? Assim, sendo bem sincero, eu acredito que nosso poder de, como é que eu posso falar? Nosso poder de negociação com grandes empresas, grandes indústrias, coisa que aconteceu com o Swap aqui em Pernambuco. Vamos falar de políticas públicas. Tá. As políticas públicas para o governo da Paraíba ainda não foram suficientemente grandes de acordo com o que houve no Rio Grande do Norte, como se foi em Pernambuco. Agora, claro, isso também a gente não pode culpar especificamente o governo do Estado. Por que eu estou falando isso? Quando você chega do governo federal, investimento para com esses outros estados, acontece que esses investimentos, digamos, em Pernambuco e até no Rio Grande do Norte, ele acabou sendo muito maior do que aqui na Paraíba. Lobby político, talvez, interesse de que um estado crescesse mais que o outro, enfim, isso são coisas que nem eu nem você a gente pode explicar especificamente. O que é, e aí eu vou aproveitar para a gente bater um papo sobre isso também, o que é triste constatar é que em estados em desenvolvimento, como é o caso dos estados de menor porte do Nordeste, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte também, ainda há uma dependência muito grande
da interferência do Estado, Isso. né, alavancando o desenvolvimento. Isso. O próprio Pernambuco é um exemplo disso. Né? O crescimento que a gente tem empresarial lá não seria possível se não tivéssemos tido SUAP, certo? Com certeza. Como Fato. ponta do novelo. Né? Tá, eu concordo contigo. Agora, mesmo com esse desenvolvimento atrelado ao desenvolvimento da região Nordeste como um todo, Claro. você consegue identificar algumas áreas de prioridade. Aí eu digo áreas não geográficas, eu digo setores da economia, Certo. que teriam uma propensão maior ao desenvolvimento empresarial do que outros? É porque assim, quando a gente começa a pensar em desenvolvimento macro no estado, ou digamos aqui do capital como João Pessoa, a gente, lógico, passa pelo comércio, passa pelos serviços que vem num ascendente nesses últimos anos, mas a indústria em si como um todo é o que realmente gera o maior impacto. Né? Exemplo, você pega número de pessoas que vai contratar, matéria-prima que é comprada, que geralmente é comprada de local para evitar custo com logística. Então, assim, a parte industrial, quando ela realmente entra forte, como entrou, de certa forma, em SUAP, ou como entrou agora também pela Fiat, então isso gera um impacto muito grande, você está entendendo? Então, assim, a gente, como eu estava falando, serviços, comércio vem realmente crescendo, né? Serviços principalmente, o varejo, você disse, varejo, que eu tinha falado, o varejo, ele vem realmente dominando o Brasil, você vê os Magazine Luiza passando por cima de todo mundo, você vê outras grandes empresas. Então, assim, existem alguns pontos de mercado que realmente vêm em ascendência, mas eu ainda vejo que, tipo, o impacto de uma indústria, de uma grande indústria para uma economia local, isso para mim é fundamental. Eu acredito que aqui, lógico, a gente melhorou muito. Se você falar nos últimos 5 anos, Paraíba realmente melhorou muito. Mas eu acredito que tem muito mais potencial para isso. Tá, você não acredita que o setor de serviços possa, eventualmente, então, ser uma alternativa para essa dificuldade que a gente tem de crescimento da indústria? É uma alternativa, sim. Como eu estava falando, qual o problema? Vou fazer um comparativo de novo, Brasil e Portugal. Qual o grande problema do mercado da economia portuguesa? Porque hoje ela tá tendo tantas complicações. Portugal, ela depois que entrou na zona do euro, ela ficou muito dependente das indústrias de fora. Então, Portugal deixou de criar suas próprias coisas e começou a importar coisas de outros países, porque por causa da zona do euro, as coisas ficaram, digamos assim, mais facilitadas, entre aspas. Então, o que aconteceu? Ela ficou muito dependente. E essa dependência fez com que o país hoje está numa crise, e Espanha da mesma forma, enorme. Muito mais do que a Alemanha, que tem as grandes fábricas de automóveis e afins. Então, assim, o que elas estão fazendo lá? Estão tentando investir no serviço, o empreendedorismo hoje, né, em Portugal, muito disseminado, né? E aí você vem exatamente com essa sua ideologia. Lá, eles estão tentando fazer isso como alternativa. Muitas vezes o empreendedor, ele não precisa errar para conseguir alcançar seu sucesso. Ele pode aprender com os erros dos outros. Então, exemplo, se a gente vê que lá fora está começando a dar certo ou não a área de serviços, esse investimento para ser feito aqui no Brasil pode ser visualizado primeiro antes de ser implementado. É uma alternativa? Mas como eu estava falando, ela tem que ser bastante ponderada. A ponderação relacionada ao aprendizado com outros erros ou com outros acertos deve ser priorizada. Tá. Eu estou te fazendo essa pergunta porque é perceptível que a gente tem tido nos últimos anos uma certa predileção do investimento ibérico, vamos chamar assim, na área da construção civil. Certo. Né? Você tem aí áreas, lançamentos imobiliários que são efetivamente tocados por portugueses ou espanhóis. Né? Por isso que eu acho que talvez a indústria da construção civil tenha uma certa predileção. Você não acha? Mas você fala aqui do Brasil. Aqui na Paraíba especificamente. Certo, no cenário nacional não tem muita Aí, referência. Vou te dar, não vou querer preocupar as pessoas, mas vou te dar um panorama que também vem de fora para dentro, essa visão. Brasil, ele tem uma visão de amplo crescimento até 2016. Depois de 2016, depois das Olimpíadas, se torna uma grande interrogação. Até que ponto vai essas construções, esse crescimento da construção civil? Então, muitos veem isso como um crescimento devido à Copa do Mundo, devido às Olimpíadas, mas depois não existe uma coisa concreta de dizer, depois de 2016 o Brasil vai continuar crescendo. Tanto que você viu a Forbes recentemente falando que o Brasil hoje está perdido quando se fala em crescimento. Tinha tudo para crescer e não cresceu. A própria Economist corrigiu uma capa que eles fizeram alguns anos atrás, né? Eu não vou lembrar dos títulos, mas a primeira capa seria que o Brasil tinha decolado. Exatamente. E aí tinha o Cristo Redentor saindo assim, e a capa de mais recentemente o Cristo voltava para baixo. Se perdeu. E é muito disso. O Brasil ele cresceu de forma abrupta sem gestão.
sem gestão nenhuma. Então, esses apoios a empresários, que tal, foi feita de forma, como eu falei, querendo ou não, foi feita de forma política, a gente viu os problemas que deu, e não cresceu de forma continuada. Isso gerou esse problema. Então, muita gente de fora, como você fala, até para a construção civil, sabe que até 2016 o Brasil vem nessa ascendente. E depois? Então, até que ponto vai continuar nessa levada? Então, é bom a gente tomar cuidado, é bom a gente realmente ver. Agora é uma coisa, mas todo empresário ele tem que ter uma visão à frente, tem que ter um planejamento a longo prazo. No momento é isso que a gente acredita, né? Tá, se a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, daqui a pouco a gente volta para conversar um pouco mais sobre o cenário do empreendedorismo aqui na Paraíba. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta.